Bom dia, prezados irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Hoje vou compartilhar com vocês a terceira palestra do Venerável Mestre Pu-Chien da série A Boa Fortuna da Vida Humana. Essa palestra se chama Desenvolvimento Psicológico e Superação. Na dinâmica da vida humana, os assuntos com os quais nós estamos mais intimamente relacionados são política, economia, ciência e tecnologia. Estes três assuntos sempre desempenharam um papel muito importante na história e na cultura da humanidade, e frequentemente nos influenciam de forma complexa e intrincada, devido à humanidade focar grande parte de sua energia mental na política, economia, ciência e tecnologia. Muitas vezes negligenciamos a edificação do nosso desenvolvimento psicológico. No entanto, uma vida satisfatória e completa geralmente deve ser construída baseando-se no equilíbrio entre o material e o espiritual. Lamentavelmente, devido ao avanço da ciência e da tecnologia e à busca pelo desfrute material, geralmente negligenciamos nosso desenvolvimento psicológico. Nesses últimos anos, têm acontecido guerras em diversas escalas e em várias regiões do mundo. Estas ondas incessantes de conflitos estimulam o rápido avanço da tecnologia e da ciência, como, por exemplo, através da indústria bélica, o que também aumenta a ambição humana, resultando em cenas desoladoras e trágicas de confusão, separação, famílias destruídas e muitos mortos. As pessoas não têm como não protestar dizendo: sim, a ciência e a tecnologia certamente trazem melhores comodidades à vida, mas, ao mesmo tempo, também geram muito mais medo e insegurança. Na busca de refugiar-se num local abençoado, muitas pessoas começam a mudar de direção, voltando-se para a investigação da religião e da filosofia. Foi por isso que surgiram grandes filósofos e líderes religiosos e espirituais, tais como Mêncio, Lao Tzu, Confúcio, Buda Shakyamuni, Jesus, Sócrates, etc., que injetaram um novo alento de serenidade e inspiração na humanidade. Hoje em dia, as pessoas utilizam métodos científicos para estudar a psicologia e a fisiologia humana. No entanto, estímulos físicos externos não são suficientes para analisar as reações mentais e espirituais. É apenas através da prática persistente, da meditação e da sabedoria profundas que seremos capazes de descobrir realmente quais são os nossos problemas internos e desvendar os mistérios profundos da mente humana, com seus altos e baixos, instabilidades e inúmeras mudanças a todo instante. O estudo do conceito mente apenas da escola budista Yogacara pode ser considerado uma linha de estudo extremamente profunda da psicologia e também muito útil no estudo da fisiologia humana. Então, hoje eu vou utilizar a perspectiva do estudo do conceito mente apenas para ajudá-los a compreender o processo do desenvolvimento psicológico e para romper as barreiras mentais que nos limitam. No budismo, o Buda Shakyamuni é conhecido e chamado por 11 epítetos, que exaltam sua grandiosidade. Tathagata, aquele que veio tal como é. Arahat, o nobre digno de oferendas. Samyaksambuddha, o perfeitamente auto-iluminado. Vidya Charana Sampana, o aperfeiçoado em conhecimento e conduta. Sugata, o bem-partido. Lokavid, o conhecedor do mundo. Anuttara, o insuperável. Purusha Dhammasarati, o líder das pessoas a serem treinadas. Shasta Deva Manusyanam, o mestre de devas e humanos. Buda, o desperto, e Bhagavan, o honrado pelo mundo. O epíteto de Purusha Dhammasarati, o líder das pessoas a serem treinadas, significa aquele que conhece bem os diversos meios hábeis para subjugar os pensamentos ilusórios. Assim como um touro selvagem que, antes de ser domado, pode ferir facilmente quem se aproxima, nosso corpo e nossa mente
se não passarem por um treinamento persistente de purificação e refinamento, não apenas causarão dano aos outros, mas também a nós mesmos. Buda é uma pessoa cuja mente já foi purificada e refinada até o estado da perfeição. Se nós formos capazes de praticar conforme seus métodos, harmonizando e unificando o corpo e a mente até o estado da perfeição, também poderemos ser chamados de Budas ou de líderes das pessoas a serem treinadas. E não mais teremos conflitos internos e nem ficaremos perplexos em relação à vida humana. Agora vou falar sobre 2 aspectos do desenvolvimento psicológico e como este nos prepara para superarmos nossas próprias dificuldades na vida. Primeiro, as características especiais do desenvolvimento. O desenvolvimento de cada pessoa inclui ambos aspectos, psicológico e físico. Em relação ao desenvolvimento físico, passando pela infância, idade adulta, velhice, doença e finalmente morte, tal desenvolvimento segue uma trajetória parabólica, subindo e depois descendo. Lembrando nostalgicamente do passado, muitas vezes suspiramos dizendo: ainda me lembro daquela época em que eu era criança e brincava com os meus brinquedos. E num piscar de olhos, já sou um velho de cabelos brancos. E isto é um processo de desenvolvimento bem realista. No entanto, o desenvolvimento físico não necessariamente é equivalente ao desenvolvimento psicológico. Algumas pessoas, apesar da idade avançada, continuam psicologicamente muito imaturas. Portanto, o desenvolvimento físico e o psicológico não são diretamente proporcionais. Inclusive, existem algumas pessoas que são bem maduras, ainda que fisicamente jovens, pois o desenvolvimento psicológico, ao contrário do físico, é ilimitado e não tem fim. A maturidade da sabedoria humana é alcançada necessariamente pelo aprendizado contínuo através das experiências da vida. Quanto mais refletimos, mais sabedoria teremos. Quanto mais preguiçosos e ociosos somos, mais obtusos nos tornamos. É como diz o ditado: nunca se é velho demais para aprender. Basta estarmos dispostos a nos esforçar, que nunca ficaremos defasados. Segundo aspecto, as etapas do desenvolvimento. É possível dividir o processo do desenvolvimento em 3 etapas. A primeira é a etapa da impulsividade. A segunda é a etapa da adaptabilidade ou maleabilidade. E a terceira é a etapa da realização ou evidenciação da essência. A etapa da impulsividade possui 2 categorias de comportamento. A primeira categoria é a mentalidade infantil. É quando alguém não tem discernimento claro sobre o certo e o errado, o bem e o mal, e considera apenas a satisfação das próprias necessidades e desejos. Tal como uma criança que, ao ver uma comida ou um brinquedo que gosta, faz birra para conseguir obtê-lo, sem considerar se os pais têm condições financeiras para comprá-lo ou não. Este tipo de mentalidade é denominada de etapa da impulsividade. Também é comum observar tal mentalidade em muitos adultos. Por exemplo, uma pessoa, ao chegar em casa do trabalho e seu cônjuge esperando aí na casa, não tem vontade de cozinhar e sugere que os 2 saiam para jantar. Caso o que chegou do trabalho não concorde, o cônjuge que estava em casa irá reclamar e brigar, não se importando se o primeiro está exausto ou não, se quer apenas descansar, desfrutar do silêncio do lar, ou talvez esteja de mau humor, esperando obter um pouco de consolo e conforto. Porém, o cônjuge que estava em casa nem se importa com nada disso e insiste em jantar fora. Esse tipo de conduta é exatamente a conduta de uma mentalidade infantil. A segunda categoria é a dos arrependidos e infratores, que, diferente da primeira, são aqueles capazes de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Existem pessoas que sabem o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, mas não são capazes de se controlar. E também sabem se arrepender pelos seus erros,
mas continuam a cometê-los. Este é um comportamento típico dos adolescentes. As pessoas que sabem o que é errado, mas têm dificuldade em se conter e acabam fazendo errado, são da categoria dos arrependidos. E aqueles da categoria dos infratores são pessoas que têm uma compreensão muito clara sobre o certo e o errado, o bem e o mal, mas, mesmo assim, agem deliberadamente, de modo a aproveitar as brechas da lei, e avançam nos sinais vermelhos da vida. Na sociedade, isto é chamado de crime astuto. A maioria das pessoas chama isso de crime inteligente, o que é bastante contraditório. Tais infratores meramente possuem apenas um pouco de inteligência, porém acabam arruinando suas vidas e suas reputações. Então, de onde vem este tipo de, abre aspas, inteligência, fecha aspas? E de onde nasce esse tipo de, abre aspas, sabedoria, fecha aspas? Realmente, de inteligentes e sábios não tem absolutamente nada. O Buda Shakyamuni nos ensinou que as pessoas na etapa da impulsividade geralmente apresentam as seguintes mentalidades: cobiça, raiva, ignorância, arrogância, ceticismo e visão errônea. A escola mente apenas as considera como 6 tipos de aflições fundamentais do ser humano, que estão profundamente enraizadas nas nossas mentes de seres ordinários. Estas 6 têm a ignorância como aflição central. Aqui, ignorância não é estupidez no sentido comum, mas sim uma compreensão errada sobre a verdade do universo e da vida. Por causa da ignorância, surge um apego teimoso ao próprio eu e ao mundo exterior. Isto é exatamente a falta de sabedoria, ou seja, falta de entendimento sobre os fatos e a falta de discernimento sobre o que é certo e o que é errado. Devido à ignorância acumulada pelos seres, desde inumeráveis kalpas, inumeráveis períodos cósmicos sem início, os seres naturalmente desenvolvem a cobiça relacionada a todos os assuntos e a coisas agradáveis, se apegando e buscando os objetos dos 5 desejos. Devido aos assuntos que são desfavoráveis ou desagradáveis, a mente da raiva surge, dando origem ao fogo da ignorância, causando ressentimento, agressão e a violência, a si mesmo e aos outros. Avançando neste processo, toma-se todo e qualquer assunto como se o eu fosse o centro das atenções, o centro do universo, dando forma a uma mentalidade de arrogância vaidosa, auto-engrandecendo-se e desprezando os outros. Em seguida, ceticismo, refere-se à hesitação e à recusa em aceitar a verdade quando esta se apresenta diante de si mesmo. Por exemplo, quando é dito que boas ações trazem boas retribuições e más ações trazem más retribuições, há pessoas que geralmente duvidam do valor deste tipo de atitude e conduta e se recusam a acreditar nesta verdade e a segui-la. Visão errônea refere-se à compreensão incorreta ou conhecimento incorreto, como, por exemplo, acreditar ou considerar que, após a morte, tudo retornará ao vazio e todas as ações e realizações serão anuladas. Ou então, acreditar ou considerar que, após a morte, as pessoas se tornarão em fantasmas ou espíritos. As pessoas que foram boas na vida se tornarão em fantasmas ou espíritos do bem, e as más se tornarão em fantasmas ou espíritos do mal. Estes 2 tipos de visão são chamados de visões extremistas ou dualistas da existência. Também há pessoas que acreditam ou consideram que, após a morte, os seres humanos voltam a renascer como seres humanos, os animais voltam a renascer como animais. E isto é cometer o erro de se ter uma visão eternalista da existência. De acordo com o Buda Dharma, os seres dependem das próprias condutas de corpo, fala e mente, boas ou más ações, ou seja, das boas ou más forças kármicas geradas por si mesmo para seguirem os incessantes renascimentos de diversas formas nos 6 destinos. Às vezes, renascemos como humanos nobres. Às vezes, temos renascimentos inferiores no reino animal, tal como aves, insetos, mamíferos, répteis, etc.
Às vezes renascemos com a forma masculina, às vezes com a forma feminina. Se, durante a vida, uma pessoa não viver de acordo com uma perspectiva e um sistema de valores ou princípios humanos, então todas as ações geradas por si serão insanas, violentas e danosas, tanto para si mesma como para os outros. Nós vemos que os incidentes que ocorrem na nossa sociedade, tais como assaltos, assassinatos, etc., todos foram gerados a partir das más ações imbuídas de cobiça, raiva, ignorância, arrogância, ceticismo e visão errôneas, enraizadas nas mentes dos seres. A partir destes 6 tipos de aflições fundamentais, podemos dividi-los mais em 3 categorias: 8 grandes aflições secundárias, 2 aflições secundárias intermediárias e 10 pequenas e sutis aflições secundárias. 8 grandes seriam a falta de convicção, preguiça, indulgência, torpor, agitação, esquecimento, conhecimento incorreto e distração. As 2 aflições secundárias seriam ausência de remorso e ausência de temor moral. E as 10 pequenas e sutis aflições secundárias, ira, ódio, lamentação, dissimulação, engano, adulação, vaidade, desejo de machucar, inveja e avareza. Ao contar todos esses tipos de aflições, podemos perceber que realmente temos muitas aflições. Porém, independente da quantidade de aflições, basta lembrarmos das 6 aflições fundamentais: cobiça, raiva, ignorância, arrogância, ceticismo e visão errônea. Aqueles que tiverem interesse em se aprofundar no assunto podem consultar dicionários de termos budistas, em versões impressa ou na internet, pois não vamos entrar em detalhes aqui. Apenas com a orientação contínua de bons mestres e amigos espirituais e através da autoanálise constante é que seremos capazes de superar os perigos da etapa da impulsividade. Esta foi a primeira parte da palestra sobre desenvolvimento psicológico e superação do Venerável Mestre Pu-Shen. Na próxima semana, concluiremos a última parte da palestra. Amitabha.